Também nós temos o pai do nosso irmão, o Vilmar Júnior, né? Que ele está com 93 anos e tem levado uma vida acamado. Então, um sofrimento para ele, para a família, né? O Danilo da Gleice também, esses dias andou sofrendo com uma alergia, comeu alguma coisa que ele não pode, passou muito mal. Então, para que Deus fortaleça a saúde do Danilo, porque vem tendo, assim, reincidência de alguns problemas com ele, né, na área da saúde. Que Deus o fortaleça, né? Também lembramos da nossa irmã, na família, né, dos nossos irmãos Marcos e Laura, né, o Marcos Moriá e a Laura, que enfrentaram lutas aí com os problemas com os filhinhos, com eles mesmos, né, para que o Senhor possa fortalecer essas crianças, livradas desses momentos ruins, né. A Sofia agora está melhor, né, Fábio? Mas também passou um período difícil, né? Então, por essas famílias. E além desses, também nós temos as famílias enlutadas, né? Que é a Aurélia, que ficou viúva recentemente, inclusive, graças a Deus, foi na nossa igreja domingo passado. A Laídes, né, viúva do seu João Espósito, e a Eline e o Diego, que perderam suas avós recentemente também, né? E outros que têm aí sofrido com a perda dos seus, mesmo que o tempo tenha passado, mais tempo passado, mas ainda é um luto, né, meus irmãos? Então, por enquanto, nós vamos orar por esses motivos e que o Senhor possa nos iluminar nessa oração, nesse momento agora. E vamos todos orar, então, irmãos. Mariana, só um minutinho. A irmã Iracema levantou a mão também. Ela acho que tem um pedido especial aí. Irmã Iracema, fique à vontade. Desculpa, não Sim, vi. não, não, faz mal. Para o meu irmão, continua ainda hospitalizado, Miguel. Certo. O Miguel, né? Continua hospitalizado, Miguel, né, irmão? continua. Certo. Obrigada. Vamos orar, então, pelo irmão da nossa irmã Iracema. Estou anotando aqui, porque isso já fica guardado para a gente continuar orando depois, né, irmãos? Certo. Mais alguém? Então, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor é poderoso, é maravilhoso, é o Deus presente em nossas vidas, Pai. E nós queremos nesta hora, Senhor, te louvar, te bendizer, por sua presença maravilhosa na nossa vida, continuamente. Pai, dia após dia, nós temos percebido o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso. Temos percebido, ó Pai, o quanto o Senhor cuida dos detalhes das nossas vidas. E o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ó Deus, quando estudamos a palavra do Senhor, Pai querido, especialmente nos últimos dias, vendo sobre os milagres do Senhor, o Senhor Jesus aqui nessa terra, quantas bênçãos, Pai, foram dispensadas a tantas pessoas. E nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que anima, o Deus que sara, o Deus que conhece as nossas dores, dores físicas, dores da alma. O Senhor sabe tudo sobre todas elas, porque o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, ó Pai, nós queremos colocar essas vidas que andam passando por tantas dores no altar do Senhor. Ó Deus, vamos lembrar, Senhor, como colocamos aqui cada um desses irmãos na sua presença, ó Pai. Nossa irmã Selomio, nosso irmão Esdras, a nossa irmã Zilá, a Kellen, ó Deus, o Danilo da Gleice, Pai. Nós queremos lembrar também da família do Marcos Moriá e Laura, que passaram uns dias tão difíceis, Senhor. E também dos nossos irmãos enlutados, ó Deus, como foi falado aqui. A Aurélia, a dona Laídes, ó Deus, a Eline, o Diego e seus familiares, ó Pai. E também o Miguel, Senhor, que é irmão da nossa irmã Iracema, que está hospitalizado. Oramos pela saúde dele. Deus, o Senhor conhece o que cada um desses tem passado. E também seus familiares, ó Pai, porque quando a dor atinge um da família, Pai, os outros também sofrem. Nós sofremos com os nossos irmãos,
nós sofremos com os nossos familiares de todas as formas, ó Pai, sejam primos, tios, avós, pais, mães, filhos. O Senhor sabe como quando um está doente numa casa, numa família, todos nós, Pai, nos preocupamos e ficamos, ó Deus, colocando eles no altar do Senhor, porque sabemos que acima de todo médico, de todo remédio, de todo recurso está o Senhor. Não há nada que ninguém possa fazer, se não for, ó Deus, dirigido por Ti mesmo, Pai. Por isso, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, tira as dores, dá a solução, Pai, para as coisas que ainda não foram diagnosticadas. Ó Pai, aquelas coisas também, aquelas doenças, ó Pai, que já foram diagnosticadas e que são gravíssimas. Para o Senhor, ó Pai, não há impossíveis. Por isso, nós oramos a Ti, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a saúde daqueles que estão passando, assim, por tantas dificuldades há tanto tempo, ó Pai. Que o Senhor possa fofar o leito daqueles que estão acamados, que o Senhor possa curar, ó Pai, seja um câncer, seja uma febre, seja qualquer tipo de enfermidade, Pai, para o Senhor não há impossíveis. Ó Deus, cuida também dos corações sofridos, depressivos, aqueles que estão, ó Pai, angustiados, aqueles que perderam seus familiares e sofrem a dor da saudade. Toma nas suas mãos cada um, ó Pai. Sabemos que quando um dos nossos parte, fica a dor da saudade, fica as coisas para serem resolvidas, e em tudo, ó Pai, o Senhor nos pode atender e socorrer, Pai. Dá-nos, ó Deus, um coração voltado a Ti, para que a nossa vida seja uma vida de oração, Pai, uma vida que busca o Senhor por nós e pelos nossos, ó Deus, uns pelos outros, ó Pai. Porque sem o Senhor não somos nada, ó Deus. Querido Deus, e agora, Deus, quando vamos estudar a sua palavra, Pai, oramos para que o Senhor esteja, ó Pai, iluminando nosso irmão, Pai, nosso querido irmão licenciado Fábio Paiva. Que o Senhor, ó Deus, coloque as palavras certas na sua mente, aviva a sua memória, Pai, porque são horas e horas de estudos, são preparações, ó Deus, mas se o Senhor não estiver à frente, nada que é feito somente pelo homem tem poder de tocar os corações, de aclarar as mentes, de tirar as dúvidas, porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Então, cuida, Pai, do nosso irmão, dê a ele a sabedoria que vem dos altos céus, Pai querido, porque esta ninguém pode dar senão o Senhor. Por isso, ó Deus, que esse estudo que vamos iniciar agora seja, ó Pai, um estudo frutífero, um estudo que venha falar no nosso coração, não só no momento do estudo, mas no decorrer das nossas vidas. E que o teu servo, ó Pai, que está com essa tarefa, Senhor, essa incumbência, seja iluminado pelo Senhor, usado, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe através dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos continuar buscando ao Senhor e vamos começar nosso estudo nessa noite. Eu preciso fazer apenas uma pequena correção. Na última terça-feira, eu falei que nós iríamos para o sermão profético, mas eu dei um pulo muito gigantesco no Evangelho de Mateus e eu fiquei um pouco desconfortável com isso, e eu estava deixando passar uma parte muito importante do Evangelho de Mateus, que são as parábolas, né? E nós, às vezes, lemos muitas parábolas e falamos delas, mas a gente não tem um estudo sistemático sobre o que são as parábolas, né? A característica das parábolas, o propósito das parábolas. Então, nós vamos passar primeiro pelas parábolas, tá? Antes de nós entrarmos lá no sermão profético, que é uma parte muito importante também do livro escrito, né, pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo Mateus. Mas antes disso, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena recapitulação. Eu vou passar os slides bem rápido, mas eu gostaria que, à medida que eu fosse passando os slides, você tivesse condições de ir rememorando coisas que nós já vimos do Evangelho de Mateus até aqui, tá? Nós estamos fazendo um estudo não exaustivo, né, versículo por versículo,
Nós estamos olhando alguns pontos principais do Evangelho de Mateus. Mas eu gostaria que nós fizéssemos esse breve trabalho de recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Alguns dos irmãos não estavam conosco no começo, então é muito necessário a gente dar esse background aí de olhar para trás e vir recapitulando tudo que a gente viu até agora. A primeira coisa que a gente viu é que o Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta do ano 85 até o ano 90, aliás, 60 a 70, desculpa. É um evangelho que foi escrito entre essa década aí de 60 a década de 70. Ele não é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Por mais que ele é o primeiro livro a aparecer, né, no cânon, né, como o primeiro livro da sequência do Novo Testamento, isso acontece por causa da sua conexão com o Antigo Testamento. O livro de Mateus é um livro que cita muito o Antigo Testamento. Então, a conexão é muito próxima com o livro profético de Malaquias, não é? Então, você tem a figura de João Batista, você tem todas as citações que Mateus faz do Antigo Testamento, e é por isso que ele entra no cânon, então, como o primeiro livro após o livro do profeta Malaquias, ok? O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento é a carta de Tiago, que era irmão de Jesus. Nós vimos que os evangelhos sinóticos são os evangelhos que falam, tem uma mesma visão. A palavra sinótico significa sim, né, que é um prefixo grego que significa a mesma coisa, ou junto, né, e ótico tem a ver com a ideia de olhar. Então, é o mesmo olhar. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Todos esses três evangelhos eles têm um objetivo muito claro, que é mostrar uma narrativa dos atos, né, e de algumas pregações de Jesus. Basicamente, eles tratam dos mesmos eventos. Há eventos que aparecem só em um, só em outro, mas basicamente eles tratam de todos os eventos, basicamente tratando desses eventos aí, às vezes com um ângulo diferente, usando palavras diferentes, dando um enfoque diferente. Mas isso não é comum. O mais comum é que eles sempre vão tratar das mesmas coisas, basicamente no mesmo lugar, apenas com um tempero diferente ou com um foco de evangelização diferente. A gente viu esse quadro comparativo entre os evangelhos, né? Que o evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o de Marcos 16, o de Lucas 24 e o de João, que vai ser estudado à parte, são 21 capítulos. O nosso foco principal é o Evangelho de Mateus por hora. Então, nós temos 1070 versículos, né? Mateus é uma testemunha ocular, o público-alvo dele é os judeus, a referência disso é que ele sempre trata Jesus como rei, né? Ou seja, o rei, o Messias, né? Esperado pelos judeus. A genealogia dele, né? Que ele começa o evangelho, aponta Jesus como filho de Abraão, filho de Davi, e a gente viu que isso tem um significado muito especial. Ele está apontando a relação de Jesus com as promessas do Antigo Testamento, e a ênfase dele não é basicamente nos atos de Jesus, mas nas palavras de Jesus. Nós temos 5 sermões no Evangelho de Mateus. Nós temos o primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha, que nós estudamos. Depois nós temos um sermão no capítulo 10, no capítulo 13, no capítulo 18, né? E no capítulo 23 a 25, nós temos aí vários sermões de Jesus. Esse sermão de número 3 aí, ó, que está lá, Mateus capítulo 13, Jesus prega todo esse sermão usando parábolas, tá? E vai ser o nosso foco nessa noite, olhar para essas parábolas que Jesus vai usar aí no capítulo de número 13. Nós vimos também que tem uma estrutura, né, os sermões. O primeiro e o último tem 3 capítulos, então tem uma estrutura. E os intermediários, né, tem apenas um capítulo cada um. Então, isso estabelece alguns padrões. Vocês vão se lembrar da pregação de domingo do reverendo Márcio, falando que a gente tem que prestar atenção nos padrões que aparecem nas escrituras. Então, sempre muito atento aos padrões, tá? Mateus faz aqui uma estrutura, né, como se fosse uma moldura. O primeiro e o último sermão tem exatamente o mesmo número de capítulos.
e os do meio têm o mesmo número de capítulos também, que é um capítulo cada um. Então, isso aqui, para nós, é muito importante. É muito importante também olhar que são 5 sermões, né? Se Mateus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, e ele coloca 5 sermões de Jesus, ele está apontando para alguma coisa, não é? Ele está fazendo uma relação com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, há uma relação aí também. Nós vimos isso, nós vimos a fórmula final que ele coloca em todos os sermões. Isso aqui também é muito importante, porque é um padrão, né? Toda vez que vai terminar um sermão, ele coloca essas palavras dessa forma. Olha, acabou de proferir essas palavras, coloquei em vermelho aí, né? Acabado Jesus de dar essas instruções. Então, ele deixa bem marcadinho, né? Quando Jesus termina um sermão, e aí ele continua. Então, isso aqui são padrões muito importantes. A gente viu também sobre a dinâmica do Evangelho de Mateus. Tem uma dinâmica que flui aí no Evangelho. A dinâmica é, primeiro tem uma narrativa, né? Ou seja, tem sempre uma narrativa histórica contando os fatos, depois tem um sermão e depois uma outra narrativa, certo? Então, essa também é uma estrutura importante do livro de Mateus. A gente viu esse pequeno esboço aqui. Eu acho que eu já tinha mandado esse PowerPoint, mas como hoje ele está ficando maior, eu vou mandar de novo lá com as parábolas também. Então, a gente viu que isso aqui, basicamente, que nós estamos colocando na tela, é a estrutura do Evangelho de Mateus, certo? Essa estrutura que está aí na tela é a estrutura completa do Evangelho, como se fosse um esboço do Evangelho de Mateus. A gente viu algumas características também que são, primeiro, o Evangelho de Mateus fala muito do reino, muito do reino. A palavra aparece 55 vezes em Mateus, contra apenas 20 em Marcos, e em Lucas aparece 46, né? Mas Lucas é um livro maior. Então, a palavra reino é muito importante no Evangelho. Toda vez que você estiver lendo o Evangelho de Mateus, você vê a palavra reino, você vai se lembrar de falar assim, opa, tem que marcar isso aqui, que isso aqui é importante. Jesus está falando sobre o reino. E quem fala sobre o reino é o rei. Quem é o rei? Jesus, o rei Messias, né? Ele é o rei. Outra coisa importante é que esse evangelho é o evangelho do cumprimento. Mateus deixa claro que Jesus Cristo é aquele na qual todas as coisas se cumprem, certo? Tudo que está no Antigo Testamento se cumpre em Mateus, na vida de Jesus. E olha, por isso que os nossos irmãos, quando formaram o cânon, eles colocaram o livro de Mateus ali em primeiro lugar. Eu já disse isso no começo, é bom repetir. Porque, olha, tudo que vem do Antigo Testamento, agora em Mateus nós temos o quê? O cumprimento. Está se cumprindo ali tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Nós temos padrões para observar isso, certo? Olha só, capítulo 1, verso 22, ele fala assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Depois ele vai dizer no capítulo 2, verso 5, depois no capítulo 2, 15, depois no 2, 17, ou seja, tem um padrão apontando, olha assim, para que se cumprisse tudo o que foi dito lá atrás, agora ele está dizendo aqui. Então, isso aqui, para nós, é muito importante. Nós temos também outra coisa que a gente precisa observar aqui no Evangelho de Mateus, que é a relação entre Jesus e Moisés. Tá? Nós vimos isso aqui, é bom a gente recapitular. Primeiro, Moisés foi o legislador, ele escreveu 5 livros da lei, certo? Moisés também nasceu num período de escravidão. Moisés foi perseguido na infância por um tirano. Moisés foge do Egito, fica 40 anos no deserto e entrega as palavras de Deus ao povo da aliança. E olha só, no Evangelho de Mateus, Jesus prega 5 sermões, certo? Ele nasce também num período de dominação, onde os israelitas são basicamente escravos. Ele também é perseguido na infância por um tirano, nós vimos isso. Ao contrário de Moisés, que foge do Egito, Jesus foge para o Egito, certo? Moisés fica 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Moisés entregou a palavra de Deus ao povo da aliança, Jesus também fez a mesma coisa, pregando os 5 sermões e mostrando o evangelho do reino para o povo. Então, esses também são padrões muito importantes para a gente observar no evangelho de Mateus. É também o evangelho da oposição, é o evangelho das brigas, tá?
os fariseus contra Jesus em todo o tempo, os fariseus perseguindo Jesus, os escribas perseguindo Jesus. Então, isso aqui também a gente já viu. Nós vimos depois a estrutura do Sermão do Monte, nós passamos aí quase um mês e meio estudando o Sermão do Monte, eu não vou parar nisso, mas eu quero mostrar a estrutura. Nós vimos que o Sermão do Monte tem 4 partes. A primeira parte do Sermão do Monte mostra Jesus pregando sobre o reino dos céus, né? E ele falando sobre o caráter e o testemunho dos seguidores do reino. A parte 2 é Jesus falando sobre as relações, as exigências que ele faz em relação ao Antigo Testamento. Vocês vão se lembrar da frase que Jesus usou muito, que é: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. E aí ele, então, fala sobre as exigências, né, da nova aliança. Depois, Jesus criticou a hipocrisia religiosa. E ele faz isso falando da oração, do jejum e das ofertas. Nós vimos isso, inclusive a oração do Pai Nosso. E, por último, nós vimos as novas perspectivas do reino dos céus. Porque ele fala assim que aqueles que são do reino do céu não podem acumular tesouro na terra e não podem colocar o coração nesses tesouros, mas devem andar confiando nele e buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus. Então, isso aqui tudo nós já vimos até aqui. Depois nós vimos os milagres, e nós vimos principalmente o significado dos milagres. E nós vimos que o significado dos milagres são 3. Primeira coisa, os milagres são para apontar que Jesus é o quê? Deus. Os milagres são coisas que foram realizadas para apontar que Jesus é Deus. Segunda coisa é que os milagres foram feitos para mostrar que Jesus, como plenamente homem, ele é o verdadeiro profeta. Maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que Jonas, não é? Ele, assim como os profetas do Antigo Testamento realizaram milagres, Jesus também realizou milagres. Nós vimos isso também. E, por último, nós vimos que os milagres também apontavam para que Jesus era o Messias, o libertador prometido. Por que isso? Porque no livro de Isaías foi dito que quando o Messias viesse, haveria o quê? Milagres. E todos os milagres que Jesus fez foi também para apontar que ele era o Messias verdadeiro. Ok? Agora nós vamos entrar nas parábolas de Jesus. Mas antes da gente entrar, eu quero perguntar, de tudo aquilo que nós recapitulamos aqui até agora, nós temos alguma dúvida? Alguma pergunta ficou para trás? Se ficou, é hora dos irmãos colocarem ela, porque às vezes eu posso até não conseguir responder, mas nós traremos a resposta no momento oportuno. Tem alguma coisa do que nós vimos até agora que não entrou na cabeça ainda ou que tem dúvida? Fique à vontade. Alguém quer participar? Fique à vontade. Tudo ok? Então, nós vamos seguir e vamos entrar nas parábolas de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar um enfoque principal para o capítulo 13, tá? Para o capítulo 13 lá de Mateus, que trata daquilo que nós chamamos de as parábolas do reino, tá? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, por favor, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, deixa eu abrir a minha também aqui. Mateus capítulo 13, eu quero ler apenas o começo, que ele diz assim, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, certo? Só até aí. Perceba que, diferente do sermão que foi pregado no monte, esse sermão aqui pode-se dizer que foi um sermão semi-aquático, né? Porque ele estava dentro d'água, mas estava num barco, tá? Quando eu falo semi-aquático, é assim, porque ele estava dentro de um barco, né? Ele se retirou um pouco para dentro do lago da Galileia ali, e ele ficou dentro do barco, né? E pregando ali. É um púlpito diferente, né? Imagina só, um púlpito que dá até umas balançadas assim, né? E ele lá dentro do barco lá, e as pessoas todas na margem do rio, então ele vai pregar ali. Mariana? E é tão interessante, né? A gente já começa observando isso, assim, ele lá, né, naquele barquinho,
e o povo em pé na praia, né? Sim, Pensa. A gente está aqui sentado, tem almofadinha, tem isso, tem aquilo, aqui, ajeita ali, pega mais uma coisa, acende uma luz, apaga outra, resolve do jeito que a gente quer, né? Põe um copinho d'água, não é? uhum, Olha só, para aprender sobre Jesus. E aquele povo tinha sede e não media sacrifícios, né? sim. É um exemplo para a gente. E é importante observar o versículo 2, que usa a expressão grandes multidões se reuniram perto dele. No grego, nós temos um número muito grande de palavras que são muito importantes para a gente estudar. Por exemplo, quando aparece a palavra multidões aqui, a palavra grega é oklos, oklos. E a palavra oklos, ela sempre é usada no contexto de uma multidão que é até difícil para ser contada, de uma multidão no sentido assim, de não só um ajuntamento de 100 pessoas, mas assim uma multidão enorme. Porque nós temos outras palavras para poder falar de um grupo pequeno de pessoas ou para um grupo razoável. Quando usa a palavra oklos, era sempre para poder dizer que era muita gente, tá? Então, nós temos aqui, na tradução, os tradutores tiveram o capricho, né, de escrever e colocaram a expressão grandes multidões. Eles colocaram um adjetivo aqui. Esse adjetivo não tem no original grego, mas tem a palavra óculos. Como é que traduz essa palavra para o português? Essa palavra deveria ser traduzida, então, por grandes multidões, para dar a ideia de que não era uma multidão apenas, mas era uma grande multidão, né, que estava reunido ali à beira-mar. E aí Jesus prega através de parábolas. A primeira parábola que ele vai pregar é a parábola do semeador, a segunda do joio, a terceira do grão de mostarda, a quarta do fermento, a outra do tesouro escondido, depois a parábola da pérola e a parábola da rede. Todas essas parábolas reunidas, elas formam um conjunto daquilo que nós conhecemos como as parábolas do reino. Jesus está apresentando para aquelas pessoas o reino de Deus, certo? Então ele vai usar todas essas parábolas para isso. Mas antes da gente entrar na parábola do semeador, eu gostaria que a gente fizesse um caminho para entender o que é uma parábola. Porque a gente fala, e às vezes a gente fala assim, o que é uma parábola, afinal de contas, né? Quais são as características de uma parábola? Então nós vamos olhar, fazer esse estudo introdutório, e aí nós vamos cair lá na parábola do semeador. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos olhar é o que a palavra significa, tá? O que a palavra significa? Você pode ver aí que eu coloquei a grafia da palavra parábola em grego, que é parabole, né? Não é parábola, né? Quando nós vamos traduzir, nós usamos a expressão parábola, mas no grego é parabole. Essa é a palavra que aparece lá. Essa palavra, ela basicamente tem esses 4 significados aqui, etimológicos, certo? Primeiro, a palavra parábola, ela indicava o ato de colocar uma coisa do lado da outra, em justa posição, como navios de batalha. Havia até mesmo essa expressão, colocar os navios em parábola. O que é isso? É colocar os navios um do lado do outro, todos os navios, e isso era feito através da classificação dos navios. Então, por exemplo, os navios pequenos ficavam juntos, os navios grandes juntos, os médios juntos, e isso era colocação em parábola, ou seja, colocar um do lado do outro, medindo o seu tamanho, e essa palavra era usada nesse sentido. Segunda coisa, essa palavra era usada também de forma metafórica, falando sempre da comparação que era feita entre uma coisa e outra, né? Quando uma pessoa ia fazer uma comparação, a palavra parábola também era usada para falar assim, nós estamos fazendo uma parábola entre a Michelle e a Kathleen, ou seja, nós estamos fazendo uma comparação entre o estilo das duas, alguma coisa desse tipo. Essa palavra também era usada para se referir a um dito, né, expressivo, ou uma instrução, ou como se fosse um aforisma, um máximo. Sabe aquelas coisas que a gente diz no Brasil, por exemplo, aqueles clichês, aqueles ditados que a gente tem? A parábola também era usada para se falar disso, né? Então, quando alguém citava lá uma máxima popular, como, por exemplo, esses dias eu ouvi um ditado chinês que diz assim, meia hora não é hora, uma hora não é hora, meia hora não é hora, 2 horas não é hora. Hora só é hora quando está na hora. É um ditado que tem lá entre os chineses. E isso era chamado de uma parábola. E a parábola também era um provérbio.
ou seja, uma história, algo que servia para ilustrar uma verdade. E isso nós vamos ver daqui a pouco, que pode ser uma coisa real ou pode ser uma ficção, uma história ilustrada que foi inventada para explicar alguma coisa, certo? Vamos à frente. E aí, olha só, quem pode ler esse texto para mim que está na tela aí? Consegue ler aí, Jonathan? Essa é uma boa explicação do Kostenberg. Eu gostei da forma como ele define parábola. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Consegue ler, Jonathan? Sim, consigo. Parábola é uma narrativa breve que exige uma reação do ouvinte. No que diz respeito ao gênero, as parábolas são histórias realistas que abordam situações cotidianas. No entanto, diferem da narrativa histórica porque nem sempre são histórias reais. Ao mesmo tempo, elas não apresentam elementos fantásticos, como as fábulas, as lendas ou outro tipo de história mítica. As parábolas eram criadas para ensinar uma lição espiritual específica. Andreas Kostenberg. Ou seja, as parábolas eram muito usadas pelos mestres antigos para poder fazer os ouvintes reagirem diante de uma situação. E elas são histórias realistas, certo? Abordavam sempre questões do cotidiano, mas nem sempre eram histórias, narrativas históricas, coisas que aconteceram de fato, certo? Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco a história, por exemplo, do bom samaritano. Aquela história é uma história realista, né? Existiam os samaritanos, existia Jericó, mas a gente não consegue afirmar que aquela história de fato aconteceu. Era uma história ilustrativa, certo? Dá para entender a diferença, né? Não é que era uma história mentirosa, viu? Mas é que é uma história ilustrativa, certo? E isso é importante a gente olhar. Vamos fazer uma classificação das parábolas, tá? Primeiro, as parábolas são histórias reais. Nós temos parábolas que são histórias reais. Vamos lá, Mariana. Então, só parando aí um pouquinho, quando você fala da parábola do bom samaritano, ela pode ter sido uma história criada, mas que não aconteceu de fato? Sim, Eu sempre ela olhei pode. essa história como algo que realmente tivesse acontecido, né? E ficou aí na memória para trazer esse exemplo aí de quem é o bom samaritano. Sim, nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente fala que é uma história que não aconteceu, às vezes pode soar como se fosse uma história mentirosa, né? Não é isso. Nós temos, por exemplo, livros, né? Que um escritor escreve sobre uma história fictícia, né? Por exemplo, o caso de amor entre duas pessoas, ou a história de alguém que teve uma superação de vida, tal. É uma história fictícia. Mas aquela história fictícia tem elementos reais, não tem? Por exemplo, o nome de uma cidade, o nome da pessoa, aquela coisa toda. As parábolas também, nós temos algumas parábolas que elas aparentemente parecem que são assim, certo? A história do bom samaritano é uma delas. Por que essa história aparentemente é uma história que é uma história fictícia, uma história ilustrativa? É porque naquela época não era tão comum um samaritano estar naquela região ali, entendeu? Então, só daquele samaritano estar ali vai indicar que era uma coisa meio que anormal. Então, isso indica que, muito provavelmente, era uma história criada para ensinar alguma coisa, que não era um fato real. Entendeu? Ok, vamos lá. Primeiro, vamos olhar as parábolas que são histórias reais, que a gente consegue olhar e falar assim, opa, essas aqui são histórias reais. Por exemplo, a parábola da semente, né, do grão de mostarda, por exemplo, né? A gente sabe que aquilo ali era uma questão que acontecia muito e Jesus está usando uma história que era muito comum aos agricultores que viviam, né, o uso da semente, a semente que germinava. Então, isso são histórias que eram reais no cotidiano das pessoas. O fermento levedando a massa, também de Mateus 13, né, era também uma história que isso aponta para uma questão cotidiana. Crianças brincando numa praça, também Mateus 11, 16 a 19, também é uma parábola que aponta para uma história real que Jesus estava apenas apontando para alguma coisa que ele estava vendo ali. Depois, a ovelha perdida também, né? Nós temos essa parábola também, que era uma coisa muito cotidiana, que todo mundo vivia, né? Ovelhas várias vezes se perdiam, né? No dia a dia das pessoas. Depois nós temos história em forma de parábolas,
que eram histórias que eram criadas com muitas coisas históricas, mas que a gente não consegue confirmar de fato que aconteceram naquele tempo. Por exemplo, a questão do semeador, a história do semeador, é uma história real? Sim, mas a parte que fala que ele semeou num local, semeou em outro, depois semeou em outro, aquilo ali é uma história que ela tem realidade nela, certo? Mas tudo indica que é uma história que foi criada para apontar uma verdade, para mostrar uma verdade, né? Depois nós temos o mordomo infiel também, que é uma parábola muito importante, que tem figuras históricas como o mordomo, como o senhor, né? Mas a gente não consegue dizer, essa parábola aqui, esse fato aconteceu dessa forma. Depois o juiz iníquo também, é uma outra parábola assim. E nós temos ilustrações também, parábolas que eram meramente ilustrativas, por exemplo, como a do bom samaritano, que a gente enquadra nesse tipo de parábola, do rico insensato, e a do rico e Lázaro, né? Que também está lá em Lucas capítulo 16 e 19. Alguns escritores vão dizer o seguinte: as parábolas eram essas três coisas ao mesmo tempo. Elas eram histórias verdadeiras, algumas eram histórias fictícias com um pano de fundo de verdade, e eram também ilustrações, certo? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, falando assim, mas essa parábola de fato aconteceu dessa forma. A gente precisa entender que as parábolas são histórias que Jesus estava usando para poder explicar uma verdade maior, para poder apontar para uma verdade maior. Característica das parábolas. Marlene dos Santos Araújo, fica à vontade. Fábio, Sim. Vale ressaltar que Jesus foi o melhor e o maior dos pedagogos. E ele usa muito a parábola, porque ele usa o contexto das realidades que ele está para facilitar o entendimento, né? Daquilo que ele quer comunicar. Então, quase em todas as parábolas, existem, ainda as que não são a realidade, mas existem dados que são do contexto, dados que faz parte do contexto de vida, que facilita o entendimento. Isso é tão bom que, na pedagogia, no início, o ensino também era muito usado, o estilo de ensino com parábola, né? Alguns autores da educação, pedagogos, usavam esse mesmo estilo. Por quê? Por entender que facilita o entendimento daquilo que a gente quer comunicar. E Jesus foi o primeiro e maior dos pedagogos. Lembrando disso que você está falando aí, eu ouvi uma vez um pregador dizendo o seguinte, que Jesus falava coisas profundas de forma simples. E, às vezes, a gente fala coisas simples de forma profunda. E Jesus falava coisas profundas de forma simples, né? Sim. E isso é muito importante a gente observar, né? Que ele falava coisas muito, muito profundas, mas de forma muito simples, usando um barco, usando uma plantação, né? Usando uma figura de uma semente. Isso era muito profundo, né? E isso a gente precisa sempre aprender com Jesus. Características, olha só, o que a Marlene estava dizendo. Aspecto cotidiano terreno, ou seja, Jesus fala, e as parábolas elas têm esses aspectos. Jesus fala de plantação, Jesus fala de semente, Jesus fala de servo, Jesus fala de um barco, Jesus fala de uma pérola, Jesus fala de uma moeda perdida, de uma ovelha, tudo coisa que as pessoas ali conheciam, né? E isso é importante a gente olhar. Outra coisa é a concisão, tá? As parábolas também eram muito curtas, eram histórias muito pequenas, que poderiam ser contadas num fôlego só. Você não vai encontrar nenhuma parábola na Bíblia que seja maior do que 10 versículos, né? Não tem, as parábolas são muito curtas, mas que têm verdades muito profundas ali em pequenas histórias, né? Que eram contadas. Depois, todas as parábolas têm uma moral principal e elas têm também uma moral secundária, ou seja, toda parábola tem uma aplicação central, mas tem outras aplicações secundárias também. Por exemplo, a parábola de Lucas do filho pródigo, né? Lucas conta 3 parábolas seguidas, a da ovelha perdida, a do filho pródigo,
não é? Aliás, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, certo? Olha só, Jesus está falando do reino ali. E ovelha perdida é uma ovelha em 100, não é? Uma ovelha em 100. Ou seja, 1%, correto? 1%. E o pastor foi atrás de uma ovelha, que é 1%. Depois nós temos a dracma perdida, que é uma em 10, certo? Então é 10%, certo? E, ou seja, alguém procurou aqueles 10% que tinha sido perdido, que é uma dracma em 10 que foi perdida dentro de casa. E, por último, tem a parábola do filho pródigo, que é 1 em 2. Então é 50%, certo? Ou seja, eram 2 filhos e um se perdeu. E esse filho foi achado. A moral dessas 3 parábolas é que o reino de Deus não admite a ideia de que existe alguém que não tenha importância. No reino de Deus, uma ovelha é importante, 1%, uma dracma é importante, 10%, e uma pessoa é importante, 50%. Ou seja, está se mostrando ali que não é para ser deixado ninguém para trás, é para ser procurado, é para ser evangelizado, é para ir atrás. Essa é a moral principal. Mas temos morais secundárias, tem coisas ali a mais. Por exemplo, a gente pode falar nas parábolas sobre o arrependimento, não pode? O arrependimento do filho pródigo não está incluso ali também na parábola? Sobre o amor daquele pai por aquele menino, por aquele homem, né? O amor daquela mulher também por aquele bem que ela tinha perdido, o amor do pastor pela ovelha, ou seja, tem moral principal e morais secundárias. Semíramis. Irmã Semíramis levantou a mão, quer falar? Está me ouvindo, né? É porque foi falado aí, eu entendi que as parábolas elas tinham a ver com o dia a dia, né? Mas tem uma parte também em Mateus que os discípulos perguntam por que Jesus fala por parábolas, né? E ele responde, porque após outro é dado conhecer os mistérios, isso é no capítulo 13 e 11, né? Aqueles não lhe é dado. E aí mais embaixo ainda fala que por isso eu estou chegando deles. Eles falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia. E aí ele segue, porque o coração daquele povo estava endurecido. Então, quem tinha um coração endurecido não ia entender as parábolas, né? Mas aqueles para quem Jesus pregou e que já eram pessoas escolhidas, eles sim iam entender, né, as parábolas, porque tinha a ver com o cotidiano, e aí o mistério ela revela, vamos dizer assim, igual você falou, né, revelação, né, a luz de Deus, né, ia iluminar o coração daquelas pessoas e eles entenderiam as parábolas. Isso. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, quando a gente falar sobre o objetivo das parábolas. A gente vai falar, por exemplo, que as parábolas têm a ver com esse anúncio de salvação, mas também as parábolas têm a ver com juízo, tá? E a gente vai olhar daqui a pouco para isso aí também, dentro do que você está colocando. A gente vai até citar esse texto aí que você acabou de ler aí. As parábolas também, uma das características é a repetição, tá? E olha só, ontem, né, Marlene, nós estávamos falando sobre isso, né, sobre a questão de recapitulação e tudo, Sim. né? E a gente precisa sempre usar isso com parcimônia, né? Mas é muito importante no trabalho didático, a Marlene, que é pedagoga, está aqui, ou outros irmãos também que sabem disso, que uma das partes importantes do ensino é a repetição. Mas a repetição sendo feita dentro de uma certa medida, né? Mas é importante a repetição. E Jesus fazia isso, tá? Você percebe que as parábolas, algumas delas, são uma repetição, certo? Do argumento. Mas ele faz isso de forma assim, intencional, para poder fortalecer a mensagem que ele quer dar. Há uma relação com o ouvinte muito grande, porque, por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus está conversando com um fariseu e ele fala assim: quem é o meu próximo? E Jesus fala para ele: vou te explicar quem é o seu próximo. E aí Jesus começa a falar do bom samaritano. Jesus está levando ele a ver que o samaritano ali deveria ser o próximo dele. Então Jesus está pegando ali o ouvinte ali pelo pescoço, sabe?
Então, nas parábolas também há essa relação muito forte em algumas delas com o ouvinte. Depois, há uma inversão também de expectativa, porque, olha só, quando você fala bom samaritano, sabe? Bom samaritano, para um judeu era a mesma coisa de você falar assim, um bom bandido, sabe? Um judeu ouviria dessa forma, um bom bandido. E ele ia falar assim, não é possível, não tem bom bandido, entendeu? Não tem uma pessoa que seja má e boa ao mesmo tempo. Jesus, quando fala bom samaritano, ele inverte a expectativa e coloca uma grande luta ali, porque as pessoas estão ouvindo e falam assim, o quê? Que negócio é esse de bom samaritano? Né? Não tem bom samaritano, não existe bom samaritano. E Jesus inverte, então, a expectativa, isso acontece. Há também uma escatologia centrada no reino. Por exemplo, quando ele fala das parábolas do reino, ele está apontando também para aquilo que vai acontecer no final, certo? Aquilo que vai acontecer na sua segunda vinda, quando o seu reino for completamente instaurado. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda é uma parábola que aponta para um grão que é jogado, que é plantado, mas que quando cresce, cresce de maneira absurda, grandiosa, que não pode ser parado. O que é isso? É o reino de Deus. Mas isso está concretizado? Ainda não, mas vai se concretizar, certo? Então, por exemplo, ele fala, por exemplo, as parábolas das virgens, né? Nós temos virgens loucas e virgens sábias, né? Essa parábola aponta para o quê? Para a volta de Jesus Cristo. Então, nós temos parábolas também que apontam para isso. Outra coisa é que as parábolas apontam para a ética, ou seja, para um modo de vida que só acontece no reino de Deus, só no meio do povo de Deus. Quando ele fala, por exemplo, do perdão, quando ele fala, por exemplo, da aceitação que o pai faz a um filho pródigo, qualquer judeu que ouvisse aquilo ia falar assim, impossível. É impossível um homem que pede a herança, ou seja, que zomba do pai, que, sabe, abre mão de todo o convívio familiar, vai embora, perde tudo, depois volta e aceita. Isso não pode acontecer neste mundo. Jesus está falando da ética do reino de Deus, tá? Porque no reino de Deus há perdão para todo mundo, certo? Há perdão para o maior dos pecadores. Então, isso também é importante a gente olhar nas parábolas. E, por último, as parábolas também sempre vão fazer uma relação entre Deus e a nossa salvação. Por exemplo, vocês vão se lembrar da parábola dos trabalhadores na vinha, que um começa a trabalhar de manhã e recebe uma quantia, depois o outro começa a trabalhar na hora do almoço e recebe a mesma quantia, e depois o outro começa a trabalhar no final da tarde e recebe a mesma quantia. Quando eles vão conversar e receber, eles olham e falam assim, isso não dá certo. Eu trabalhei o dia todo e estou recebendo X. O outro trabalhou metade do dia e está recebendo a mesma coisa que eu, e o outro está trabalhando só um pouquinho e recebeu a mesma coisa que eu. Essa parábola aponta para quê? Para a história da salvação. Não é o que acontece conosco, às vezes, quando nós olhamos e falamos assim, mas não é possível, eu vivi a vida toda aqui te servindo, né? E o Senhor me salvou, sou grato a isso, mas essa pessoa que viveu no pecado e depois, nos últimos dias, recebeu o Senhor, e o Senhor salvou ela também, que negócio é esse? Vocês vão se lembrar, por exemplo, do ladrão da cruz, né? Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imaginou? Aquele ladrão da cruz foi para o céu primeiro do que Pedro. Ele foi para o céu primeiro que os apóstolos, né? E ele viveu a vida toda em pecado. Então, as parábolas também apontam para isso aí, para essa história toda. Isso é importante para nós. O propósito delas. Agora a gente está caminhando para entrar no samaritano, na parábola do semeador. Primeiro, a apresentação das boas novas. Kathleen, você pode ler para mim aí na tela? Está aí? Consegue? Consigo sim. Jesus usou as parábolas para comunicar a mensagem da salvação de um modo claro e simples. Seus ouvintes podiam prontamente entender a história do filho pródigo, os dois devedores, da grande ceia e dos fariseus, e do fariseu e do publicano. Através das parábolas, eles identificavam Jesus como o Cristo que ensina com autoridade a mensagem redentora do amor de Deus. Ok. Ou seja, Jesus escolheu um método para poder pregar o evangelho. E o método que Jesus escolheu foi usar as parábolas, de forma clara e de forma simples. Só que, dentro daquilo que a irmã Semília nos colocou,
As parábolas, como a apresentação das boas novas de salvação, não são para todo mundo, tá? Eu vou ler essa parte aqui que o Kistemaker escreve o seguinte, prestem atenção, diz assim: Jesus desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor, ensinando através das parábolas. Ele descrevia aquilo que acontecia na vida real, isto é, ele usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato já aceito e conhecido, ensinar uma nova lição. Essa lição, na maior parte das vezes, vinha no final da história e provocava um impacto que precisava de tempo para ser entendido e assimilado. Era assim que Jesus fazia. Contudo, as parábolas também eram um juízo para os ímpios. Olha só o que diz Marcos, capítulo 4, verso 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só, nós precisamos nos lembrar de um texto muito parecido com esse, que acontece lá em Isaías capítulo 6. Quando Isaías está sendo comissionado por Deus, ele é tocado, né, a boca dele é tocada, e Deus fala para ele ir e pregar, é dito também o seguinte: você vai pregar, e as pessoas vão te ouvir, mas não vão te entender. Eles vão ver, mas não vão crer, porque eles estão cegos. E isso tudo é um juízo para com eles. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que as parábolas são histórias muito fáceis de entender, elas só podem ser entendidas por aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, por aqueles que receberam a regeneração do Pai, que foram eleitos pelo Pai. A maioria das pessoas que ouviam as parábolas, que eram ímpios, pecadores, mesmo ouvindo as parábolas, não tinham condição de entendê-las, o significado espiritual delas. Isso é muito importante para nós, porque algumas pessoas acham que basta ter um bom ensino na igreja, ter uma boa pregação na igreja, que as pessoas serão salvas. Ora, é muito importante ter um bom ensino na igreja, é muito importante ter uma boa pregação na igreja, mas a tarefa de conversão é obra do Espírito Santo. Há pessoas que, se você mostrar para ela todo o plano de salvação, dentro de um esquema no quadro, assim, sabe? Tudo arrumadinho, mesmo assim ela não vai crer. Há pessoas que você pode chamar o melhor pregador do Brasil e falar assim, ó, você vai sentar com essa pessoa aqui e vai explicar para ela a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Mesmo assim, ela vai ouvir aquilo e vai falar assim, tá, eu continuo não crendo, eu continuo não aceitando, certo? Ou seja, as parábolas também anunciam isso. Por mais que elas eram fáceis de se entender, elas se discerniam espiritualmente. E isso não é para todos, certo? Isso não é para todos e nunca foi para todos. Isso é importante a gente dizer. Os fariseus, ouvindo as parábolas, não entenderam. Os fariseus, vendo os milagres, não entenderam. Não creram. Então, isso aponta para o juízo de Deus. O juízo de Deus que será derramado sobre essa geração ímpia, essa geração incrédula. Isso é importante a gente colocar. Aí a gente entra na parábola do semeador. A gente já está quase no finalzinho do nosso estudo, mas dá para a gente avançar um pouquinho. Mariana, você pode ler para mim a parábola, por favor, versículo 1 ao 9? Posso? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim,
Caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Primeira coisa, quem é o semeador aqui dessa parábola que Jesus está falando? O próprio Jesus? Jesus pode ser identificado, sim, como semeador dessa parábola, mas aqui a ideia do semeador tem mais a ver com aqueles que proclamam a palavra de Deus, né? Com aqueles que pregam a palavra de Deus. A expressão aqui, eis que o semeador saiu a semear, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. Vamos olhar aqui o contexto dessa parábola para a gente poder entender. Olha só, o capítulo de número 8 a 9 vai narrar Jesus fazendo milagres. Nós já estudamos isso, que os milagres apontavam para a pessoa de Jesus como filho de Deus, certo? Capítulo 8 ao capítulo 9, Jesus fazendo milagres. Aí, quando chega no capítulo 10, Jesus envia os discípulos, não é isso? Tem lá o envio dos discípulos. Eles são enviados para fazer o quê? Para poder pregar, não é? É ir de pregar, né? Agora vamos reconstituir aqui o ambiente. Primeiro tem os milagres. E os milagres estão apontando para o quê? O reino de Deus chegou. Certo? O reino de Deus está aí, o Messias está aí. Aí no capítulo 10, Jesus envia então os representantes do reino. Ou seja, tem os milagres e agora vão pregando, porque todo mundo que viu os milagres agora vai entender que, olha, o reino chegou e os discípulos do reino estão indo pregar. Só que o capítulo 11 a 12 vai mostrar que, ao invés das pessoas ouvirem o evangelho e aceitarem como uma boa terra, o que acontece? Oposição e incredulidade. Tanto aonde aconteceram os milagres, como também aonde aconteceram as pregações. Em todas as imediações ali da Galileia, de Cafarnaum, Jesus chega a dizer no capítulo 12 que, por causa da incredulidade deles, os milagres não aconteceram em maior número, e por causa da incredulidade dele, toda aquela semente que foi lançada, muitas delas não germinaram por causa do pecado, da incredulidade deles. E aí, Jesus, então, no capítulo 13, começa a pregação da sua parábola. Ou seja, a parábola do semeador é uma parábola que se apresenta também como uma advertência e como um juízo. Porque, olha, milagres foram feitos, vocês não creram. Eu enviei os semeadores e vocês não creram. E aí, então, Jesus vai falar dessa parábola, apontando para o fato de que a semente foi semeada, mas muitos solos que receberam a semente não eram solos apropriados, então a semente se perdeu. Certo? Isso é importante porque Jesus vai falar disso aqui, e aí ele mesmo vai dar uma explicação para as parábolas. Tá? Ele mesmo vai dar uma explicação para as parábolas. E eu vou ler, e ele diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Né? Note, Jesus havia feito milagres, Jesus havia enviado os discípulos para poder pregar as boas novas, e agora Jesus está pregando por parábolas para eles, porque eles eram incrédulos, eles não creram, e aí ele está falando por parábolas agora. Né? Mesmo que é uma forma simples, nós já aprendemos também que é um juízo de Deus. E olha só o que diz Jesus. Ao que Jesus respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não estão crendo, não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Olha só, vendo o quê? Os milagres. Eles não creram. Ouvindo o quê? Os discípulos enviados no capítulo 10. Eles também não creram. Certo? De sorte que se cumpre neles a profecia de Isaías. E eu já falei de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Uma geração incrédula. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, a parábola do semeador, ela começa como uma parábola de juízo de Deus, contra uma geração que viu os milagres e não creu.
contra uma geração que ouviu a pregação e também não creu, certo? E aí a gente precisa caminhar, né? E aí ele vai dizer, bem-aventurado, porém, os vossos olhos. Os vossos olhos de quem? Ele está falando dos discípulos aqui, né? Porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Ou seja, vocês não têm apenas olhos que veem de forma carnal, mas vocês estão vendo de forma espiritual. E os vossos ouvidos estão ouvindo também a palavra de Deus. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Tá? Atendei, pois, vós, a parábola do semeador. Note, irmãos, essa parábola aqui é uma parábola de juízo, apontando para o juízo de uma geração incrédula. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está explicando a parábola. O que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Os comentaristas bíblicos do Novo Testamento chamam essa parábola aqui de a parábola das parábolas. Porque esta parábola, ela apresenta o quê? A mensagem de Deus sendo pregada ao mundo, o evangelho sendo pregado ao mundo, e apresenta dois tipos de pessoas: os que ouvem e os que não ouvem. E os que não ouvem são representados por 3 tipos de solo: a beira do caminho, o solo rochoso e o solo com espinhos, certo? Essa é a representação daqueles que não ouvem. E aqueles que ouvem são representados pela boa terra, pela terra que foi arada. Eu não sou agrônomo, mas eu já vi alguns processos e a gente percebe que o que é a boa terra? A boa terra é a terra que foi preparada, ou a terra que tem uma água que passa perto, uma terra que é vitaminada. Essa é a boa terra. E a terra ruim é a beira do caminho, que é uma terra pisada, o solo rochoso e o terreno entre espinhos. A gente vai olhar depois cada um deles. E aí, na próxima semana, nós vamos analisar cada um desses 4 solos que receberam a boa semente do Evangelho. Ok? Nós podemos parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para se colocar? Fique à vontade. Só para lembrar também, a boa semente é a palavra de Deus, né? Sim, a boa semente aqui, no caso, é a palavra, né? Que é a palavra que está sendo pregada, o evangelho que está sendo pregado. Essa boa palavra é pregada e é jogada nesses 4 solos, certo? Esses 4 solos aqui recebem a boa palavra, né? Que é a semente. Mas a reação é diferente. E a gente vai olhar isso mais à frente. Eu só queria fazer uma pequena... E a semente é sempre boa. O tipo de solo é que é o problema, né? O problema é o solo. A semente aqui, ela é a personificação da palavra de Deus, tá? E o semeador é a personificação dos discípulos, de todos nós que pregamos a palavra, tá? Então isso a gente já precisa deixar claro para nós. O semeador aqui é a personificação de todos aqueles que levam a pregação, começando por Cristo Jesus, né? E a boa semente, no caso, é a própria palavra de Deus. Agora, os solos que recebem, eles são diferentes. E eles são diferentes por várias razões. E a gente vai olhar isso mais à frente na próxima semana. Eu quero terminar com uma pequena aplicação para nós, que é uma aplicação importante, que quando nós estamos olhando para o que Jesus está fazendo aqui com a palavra, a gente tem que tomar cuidado, porque a cada dia que a gente estuda a Bíblia, cada dia que a gente participa de um culto, né, e ouve uma boa pregação, uma boa exposição bíblica, nós estamos trazendo sobre nós mais o juízo de Deus, não é? Porque nós seremos cobrados por aquilo que nós estamos aprendendo, né? Às vezes nós temos a tendência de ser muito teórico, né? Assim, de gostar de teologia e de tudo, mas tudo isso precisa desembocar na prática.
eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, fulano de tal é piedoso, fulano de tal é isso, mas não gosta de estudar a Bíblia, não, mas é piedoso. A gente não pode separar essas duas coisas, certo? A gente tem que gostar de estudar a Bíblia, gostar de se preparar e ser piedoso também. As duas coisas não podem acontecer separadas. A gente não pode também aceitar assim, nossa, fulano de tal é muito inteligente, mas ele não é piedoso, ele não gosta de oração, está errado também, está estudando errado. Então, que essas duas coisas andem juntos na nossa vida, que a gente possa observar que tanto a teoria, né, que é o estudo, quanto a prática não podem ser dissociadas. Jesus está ensinando de forma prática, mas coisa muito profunda, coisa muito teológica, verdades teológicas profundas, de forma prática. Ele não separa essas duas coisas. Amém? Que a gente possa fazer a mesma coisa. E aí vamos olhar para esses 4 solos, e tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que é quando a grande artimanha de Satanás não é nos fazer desviar da palavra. Não é isso. O diabo tem uma outra estratégia. A estratégia do diabo é nos fazer tornar a palavra corriqueira, tornar a palavra comum. E aí, se ele fizer isso com a gente, ele ganhou. Porque se a palavra virar uma coisa assim, é isso aí. Aí o diabo já ganhou, certo? Ele não quer te impedir de ouvir a palavra apenas, ele quer também fazer com que você entenda que a palavra é só mais uma terça-feira, é só mais um domingo, é só mais uma segunda, e aí ele vai vencer. Mas que a gente possa não ser esse tipo de solo, que deixa essas aves de rapinas tocar aí, ok? Nós paramos por aqui, e aí nós vamos continuar na próxima terça-feira, nós vamos fazer uma oração agora, e eu queria pedir para essa oração, a irmã Semiramis, por favor, pode orar por nós, para a gente encerrar, e aí logo em seguida... Posso. Deus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos nessa noite, em que podemos nos reunir para estudar um pouco mais da tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, e que nos mostra, Senhor, qual caminho nós devemos seguir. E nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, pela salvação que o Senhor nos dá, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o nosso solo seja fértil, que cada dia mais a Tua palavra seja especial e sagrada a cada um de nós, para que seja realmente o nosso maior tesouro, para que, em primeiro lugar, nós possamos buscar as coisas do alto, Senhor, e as atividades do dia a dia, tantas coisas que nós fazemos, que às vezes nos afastam, Senhor, do estudo da palavra, da oração. Nós pedimos perdão, Senhor, perdão porque pecamos, né? Pecamos até mesmo por não fazer aquilo que devemos fazer, mas somos gratos, Senhor, gratos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos. Eu te agradeço também, o Senhor sabe quanto foi difícil para mim vir aqui nessa sala, nesse estudo, né? E eu te agradeço, Senhor, porque isso me fortalece, né? Isso faz com que nós tenhamos um outro olhar, né? E possamos realmente, com as coisas do dia a dia, ter mais sabedoria, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Ti, olhando, Senhor, por aquilo que o Senhor deixou para nós, que os discípulos foram enviados, assim como nós somos, que nós possamos cumprir o ID cada dia mais, levando a Tua palavra, Senhor, onde quer que nós estejamos. Não importa o solo, porque o solo, quem faz, ele fecha, é o Senhor quem chama, né? É o Senhor quem capacita, e nós somos apenas merecedores de nada, né, da Tua graça, mas nós somos enviados pelo Senhor. Então, que o Senhor nos use cada dia mais e que nós estejamos realmente, Senhor, abastecidos cada dia mais pela Tua palavra, empenhados cada dia mais, mesmo quando às vezes o sono vem, nós não queremos, né, que nós tenhamos essa visão do reino, essa visão da salvação, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, pelo sangue derramado de Jesus, pela salvação que o Senhor nos dá, Senhor, totalmente de graça. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.
tirar o nosso print aqui, os que puderem ir. Todo mundo com um sorrisão no rosto, João Luiz Carlos ali, Nilvanda, povo bonito, Rose, Serafim. Que é isso, hein, Alzira? Só estrela. Ai, Amém. Até o Paulo lá, ó, tá bonito lá, ó. Que é isso, hein? Falar que até o Paulo tá bonito, a Mariana vai puxar minha orelha, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já, tirei aqui nosso print aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Domingo nós nos encontramos nos cultos ao Senhor. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Abraço.